Olá, aqui mais um podcast Imagem e Credibilidade, direto do Estúdio do Jornal de Brasília. e com a pessoa que a gente tem uma grande consideração, não só por ser um grande parceiro e amigo de longa data, mas por entender muito do que a gente discute aqui. E hoje, presencialmente, Estevão Damasio. Tudo bem, pessoal? Imagem e Credibilidade chega no 4º episódio e, como sempre, a gente discorre um pouco sobre política, economia, cenários nacionais, um pouco de fofoca, bastidores, enfim. Nada mais do que a gente sempre fez quando a gente conversa na casa do Rodolfo, às vezes na casa do Estevão, às vezes em algum lugar público de Brasília, num cafezinho, mas agora com essa superestrutura e parceria do Jornal de Brasília, um jornal da capital federal que traz as notícias da cidade, mas também as notícias relacionadas ao poder, à economia e às decisões nacionais. Vamos lá, meus amigos? Vamos lá. Estevão, aproveitando a sua presença aqui conosco, essa semana foi uma semana de, não digo retomada, porque a campanha já está em curso, né? Pelo menos 2022 parece que foi antecipado para 2019. Mas essa semana teve uma retomada da esquerda. Como é que você está vendo aí as movimentações, Estevão, depois da liberdade do Lula? Pois é, eu acho que o ex-presidente Lula retomou com todo o gás, né, tentando antecipar realmente o quadro sucessório de 2022. Teve uma reunião importante do diretório do PT. Lula está mirando também a região Nordeste, onde teve a maior quantidade de votos. Sempre o PT teve um comportamento muito interessante na região Nordeste em termos de captação de votos. Então Lula se consolida desde já, mesmo ainda com impedimentos legais que o deixam ainda hoje inelegível, mas ele se consolida como o grande nome da esquerda, tenta conciliar os interesses do PT com outras legendas que historicamente têm maior afinidade com o Partido dos Trabalhadores e dá um tremendo trabalho para a centro-direita, né? Tanto que hoje aqui nós vamos falar um pouquinho dos passos também do presidente Jair Bolsonaro. Exato, bem lembrado essa questão dos novos passos, né, do presidente Jair Bolsonaro, provável candidato à reeleição em 2022. Pelo menos, se publicamente não é, todos os movimentos levam a crer que isso acontecerá. E, Rodolfo, dentro de Lula, ou dentro não, por favor, mas dentro do quadro Lula livre, essa movimentação do Nordeste, essa reaproximação de grupos políticos e essa possibilidade que o Estevão falou de hoje não ser candidato, pode vir a mudar, não é isso? Com certeza, Alexandre. O que a gente vê a partir de agora, né, com essa reunião que houve da executiva do PT na Bahia, né, em Salvador, é que o jogo começou para valer. E o Lula colocou lá com muita clareza que o quadro que ele projeta é um quadro parecido da eleição passada. 2022 nós vamos ter, se as coisas seguirem na linha que o Lula está prevendo, a mesma polarização, o mesmo fla-flu, Lula versus Bolsonaro. A situação não muda nesse sentido. E aí o que nós temos aí a discutir, Alexandre e Estevão, se nós vamos ter ou não Lula candidato em 2022, porque isso é uma possibilidade jurídica, ainda que remota, ainda que improvável, mas não é uma possibilidade que deva ser descartada não, à luz de determinadas coisas que poderão acontecer nos próximos dias na justiça, que a gente e ele próprio já traçou aqui. Isso. Uma das metas, ou talvez a prioridade dele, seja limpar o nome, deixar de ser ficha suja. Exatamente. Tá, uma coisa é clara, o Lula no jogo, ele muda todo o cenário da eleição. Sendo candidato ou não sendo candidato, ele já mostrou que ele veio para movimentar o quadro. Ele falou lá na Bahia, uma das frases que ele disse lá é a seguinte: eu subo a rampa como candidato ou apoiando alguém, né? Ele falou em dois nomes, a Haddad ou o governador da Bahia, o Rui Costa. Mas o que ele quer mesmo, como o Estevão falou, é limpar o nome, e existem algumas possibilidades nesse sentido que a gente pode entrar agora para explicar. Você falou de um nome importante, mas o nome, se o Estevão me ajudar também nas minhas memórias, não é bem quisto do Lula, não. Rui Costa
foi um dos únicos petistas que, durante a prisão do Lula, criticou o Lula livre. Eu me lembro disso. Ele E aí, Wagner. como é que vai ficar uma situação de Rui Costa com Lula? Eu acho que foi mais um jogo. Ali porque estava na jogo Bahia, de estratégia talvez, né? do ex-presidente Lula. Primeiro foi emblemática a reunião da executiva do PT acontecendo no Nordeste, no estado como a Bahia, que tem muita força em nível nacional. Agora, eu acho que foi para agradar o Nordeste como um todo, ter um nome nordestino como cabeça de chapa, mas todo mundo sabe que o preferido de Lula, que é ele próprio, né? Mas caso ele não consiga, Haddad é o candidato hoje de Luiz Agora me fala, no último Agora podcast... o campo vai ser no Nordeste, né? E o Lula até chegou a dizer o seguinte, que ele poderá sair de São Bernardo e ir morar no Nordeste. É uma possibilidade que ele aventou. Não, gente, Rui Costa não tem penetração nenhuma do centro-sudeste para o sul do país. Não, ele é importantíssimo, está fazendo um bom trabalho na Bahia, indiscutivelmente, mas para ter projeção nacional e mais, né? Para bater Lula como candidato, não tem outro. Agora, o que eu queria falar é uma coisa que nós conversamos no último podcast, Rodolfo. Neste cenário que vocês dois traçaram, ou um Rui Costa, ou um Haddad, enfim, um candidato cabeça de chapa, como a gente chama, aquela possibilidade de Lula vice, se for elegível, será que acontece? Eu acho que isso aí não é uma coisa a ser descartada, não. Enfim, a gente lembrou a partir desses movimentos que a Cristina Kirchner fez na Argentina. Eu não descartaria isso completamente. Mas o Lula colocou muito claramente que o projeto dele é poder ser ele o candidato, né? E aí, Alexandre, eu acho que a gente podia talvez já avançar para isso. Existem duas situações aí na justiça, no judiciário, que podem, de alguma forma, levar a isso. Primeiro é o seguinte, o Supremo julga na semana que vem, provavelmente julga na semana que vem, uma contestação da defesa do Lula com relação à questão da parcialidade ou imparcialidade do Moro, a suspeição do Moro como juiz, pelo fato do Moro depois ter virado ministro da Justiça do Bolsonaro, todas essas coisas que surgiram aí a partir daquele vazamento bem lembrado, do WhatsApp do Intercept. É uma alegação jurídica que o Moro não teria tido legitimidade na condenação. Isso, que ele poderia ser suspeito, que ele poderia não ter sido imparcial no julgamento. Imparcialidade, bem lembrado. O Supremo vai julgar esse pedido da defesa do Lula, e aí, se o Supremo, bom, isso me parece improvável, mas não é impossível. Se o Supremo considerar que o Moro realmente foi imparcial, e aí você tem diversos fatos novos nesse sentido, e os principais são os vazamentos daquelas mensagens de WhatsApp que foram publicadas pelo Intercept, né, pelo site Bem Intercept lembrado. Brasil. Se o Supremo julgar que o Moro não foi imparcial, pode anular esse processo. Anulando esse processo, anula a condenação que hoje torna o Lula inelegível, porque o Lula é condenado em segunda instância somente nesse momento no caso do triplex do Guarujá, que é essa condenação do Moro. Se essa condenação for anulada, o Lula deixa de ser um candidato ficha suja e passa a poder ser candidato à presidência. E aí nós temos o seguinte, existe um outro processo que está perto de tornar o Lula condenado em segunda instância, que é o do sítio do Guarujá, do sítio de Atibaia. Do sítio de Atibaia. Mas com relação a esse também pode haver um problema por conta de uma decisão tomada pelo TRF4 num outro processo da mesma juíza Gabriela Hart, que foi a sucessora do Moro nos processos da Lava Jato. Copia e cola, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, o TRF4 julgou agora um outro processo feito pela Gabriela Hart, também relacionado à Lava Jato, mas relacionado a empresas do Paraná, de Curitiba, aonde disse que ela copiou e colou argumentos que não eram dela, que eram de procuradores, e que ela não pode fazer isso. Anulou esse processo
E aí é o seguinte, a defesa do Lula tem com relação à questão do sítio um processo igual, que ela também teria copiado e colado. Se tomar a mesma decisão, então cai o outro processo. Agora, que Rodolfo pode deixar o Lula eu acho inelegível. assim, de 100% eu vou arriscar aqui. Acho que o Supremo tem 5% de chances de tornar ou acatar o pedido de suspeição do hoje ministro Sérgio Moro naquele processo. Eu acho porque muito uma pouco coisa provável. é você, com base nas gravações obtidas pelo Intercept Brasil, você fazer um juízo de valor, mas a gente está naquele campo polarizado, o Sérgio Moro é incompetente para os petistas, Sérgio Moro é um herói para os bolsonaristas. A outra coisa é a mais alta instância do judiciário do país reconhecer a má-fé, né, digamos, a má-fé de um juiz comprar briga com associações de magistrados e, de certa forma, tirar a própria legitimidade do hoje ministro. Hoje ele é ministro, Mas aí, comprar uma briga com o acho governo isso também. Mas aí eu vou fazer difícil. uma colocação que é a seguinte, e nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, que é justamente os posicionamentos do STF. O STF tem tido alguns posicionamentos, digamos, não muito convencionais para os homens de capa preta. Mas eu até preciso colocar nesse assunto e nesta pauta imediata, é que nós estamos falando de um assunto que não teve ainda uma decisão também por parte do Legislativo. Nós temos hoje Câmara e Senado com projetos tramitando nas suas comissões de Constituição e Justiça, paralelamente nas duas casas, justamente na tentativa de retomar a prisão em segunda instância, meus amigos. Então, assim, o cenário é muito conflituoso, confuso, porque você tem, por um lado, uma decisão que já vale pelo Supremo, você tem a possibilidade do Lula, de fato, ser absolvido. E também tem a possibilidade de poder voltar para a cadeia. Porque o Congresso resolveu. Então, mas no caso aí da segunda instância, o próprio Toffoli, ao proferir o voto dele, o voto Minerva, que desempatou, já deu o caminho. Disse Toffoli que Bem o Congresso, caso o Congresso aprove a volta da prisão em segunda instância, isso não seria uma afronta ao judiciário. O próprio Toffoli já falou disse. O melhor caminho é mudar o Código de Processo Penal. Proposta de emenda à Constituição vai esbarrar em uma cláusula pétrea, e aí vai dar um bafafá Ele danado. deu o caminho, mas enfim, o Congresso a essa altura não sabe exatamente como fazer, está meio embananado, né? Essa semana, tanto o presidente da Câmara como o do Senado confessaram, né, que é uma situação meio difícil, porque existem... Não vai ter constituinte? Existem PECs e tal. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, chegou a falar de fazer uma constituinte, né, que seria uma loucura. É uma ideia que não vai acontecer. Mas, por outro lado, parece que o projeto na Câmara tem mais condições de avançar. E aí, na Câmara, nós temos aquela situação que nós já conhecemos. Tem uma figura que hoje se tornou, pelo menos dentro do mundo da política, uma das figuras mais importantes, chamado Rodrigo Maia. Então, o poder de decisão do presidente da Câmara dos Deputados, num assunto como esse, é fundamental. E fortalece ainda mais Rodrigo Maia para os dois cenários eleitorais, hein? Lembrando bem, Rodrigo Maia hoje, ao que tudo indica, é candidato ao governo do Rio de Janeiro. E ele quer ter, claro, um candidato à presidência com condições de voto. E nesse momento, meus amigos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois carregadores de voto. O Rodrigo Maia está assumindo muito, né, e realmente tendo sucesso nesse papel de ser o cara da moderação, né, no meio dessa confusão política que a gente está vivendo. E realmente ele tem conseguido, né, me parece, fazer bem esse papel. Mas eu queria voltar um pouco no negócio do Supremo. Ótimo, eu também, vamos pontuar. Porque, embora realmente eu concorde aí que ache que essa posição aí, essa situação que o Lula, que seria a ideal e que o Lula busca, ela é improvável. Por outro lado, muita gente diz que aquela correlação de forças pró-Lava Jato, que durante muito tempo teve no Supremo, ela mudou. Ela mudou por conta de uma série de coisas. Ela mudou principalmente pelo posicionamento de Gilmar Mendes, né, que durante muito tempo foi pró-Lava Jato e mudou radicalmente nessa situação. E aí as posições, às vezes, que são meio ambíguas, da Rosa Weber, principalmente da Rosa Weber. Rosa Weber foi uma grande surpresa. Então ali você tem... O voto dela que deu a vitória para... Então você tem ali um
quadro meio incerto, e com essas coisas, porque na verdade alguns ministros ali, o Gilmar Mendes, mas também o Toffoli, meio incomodados com o fato de terem descoberto que no meio desse processo todo, eles também, de certa forma, estavam sendo investigados, e aí isso gerou lá essa coisa, abriu-se essa investigação lá no Supremo sobre fake news, enfim, o quadro está um quadro confuso. Vamos aproveitar a citação do presidente do Supremo Tribunal Federal que você acabou de fazer, Dias Toffoli. Polêmica à vista aí com o Toffoli, não tem não? Parece que alguma coisa relacionada de informações sigilosas. Ter requerido o conjunto de informações que estão sob a guarda, o conjunto está sob a guarda do COAF, né? Que é o de Operações Financeiras, o guardião das informações da Receita Federal. Enfim, eu particularmente considero um terreno muito minado você requerer informações sigilosas na condição de presidente do Supremo. Não, a questão é, ele tem esse poder? Não, assim, o que está se discutindo é isso, que ele meio que usurpou o poder de presidente do Supremo ao requerer essas informações. Aí, né, para a gente relembrar e explicar essa situação toda. O Toffoli, como presidente do Supremo, ele acolheu um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. Todo o rolo começa com a história do Flávio Bolsonaro. O COAF, bem lembrado. O COAF tinha feito uma investigação de deputados estaduais lá do Rio de Janeiro, aonde entrou o Flávio Bolsonaro, hoje senador, que era deputado estadual, investigando o uso de dinheiro, negócio de esquema de rachadinha na Câmara Legislativa. Isso gerou um processo contra o Flávio Bolsonaro. A defesa do Flávio Bolsonaro foi ao Supremo para contestar o uso dessas informações sigilosas no processo. O Toffoli pegou e acolheu esse pedido da defesa do Flávio Bolsonaro e derrubou o processo, suspendeu o processo. Nesse meio tempo surgiu a história de que ele próprio, Toffoli, a mulher dele e a mulher do Gilmar Mendes estariam sendo investigadas também pela Receita Federal. Então que havia aí uma motivação pessoal nessa história. E aí se descobre que o Toffoli pediu ao COAF o acesso a todas essas informações sigilosas que o COAF tinha, que parece que envolvem 600 mil pessoas no país. E para que ele pediu isso, né? Ninguém conseguiu entender. Quer dizer, foi para ver se ele estava lá no meio. O que foi isso? E aí isso gerou uma reação lá no Senado, dos senadores que querem fazer a tal CPI lava-toga, né? Dizer o seguinte, tá vendo? Precisa investigar mesmo essas atitudes do Supremo. É uma decisão contraditória do ministro Dias Toffoli, que ao mesmo tempo em que ele acolheu os argumentos da defesa do Flávio, né, reconhecendo os riscos de você não respeitar dados sigilosos, né, que eles possam contaminar vários processos que estão aí correndo na justiça. Por outro lado, ele quer ter acesso a esses dados sigilosos. O que tem lá uma coisa que não dá para entender. E uma coisa que a gente tem que pontuar. Nós somos e fazemos parte de um país que os poderes têm independência. Claro. Mas também tem que respeitar os demais poderes. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, já diz o nome, ele tem muito poder. Mas não compete a ele esse tipo de investigação ou informação. Agora, com base em algum processo, alguma ação penal, alguma decisão que chegue às mãos dele para ser julgado, ele pode, claro, solicitar a informação que bem quiser. O que chama atenção é pedir a lista completa. Claro, porque ele passa a ter uma série de informações sobre uma série de pessoas e a gente, enfim, para quê? Isso ele pode, eventualmente, essas informações, elas podem vir a ser usada num processo, numa decisão. Foi correto aquela reação dele no momento em que vazaram informações de que a esposa dele e a esposa do ministro Gilmar estariam sendo alvos da Receita Federal. Ele tem todo o direito de reagir e pedir esclarecimentos, né, que é a transparência. Claro. Mas me parece que, neste caso, ultrapassa muitos limites da razoabilidade e da própria transparência. E aí isso já gerou uma reação no Senado, que pode crescer na semana que vem,
porque aí teve um pouco a sorte de ter sido numa semana com feriado, com a história do BRICS e tal. O Congresso está um pouco mais esvaziado, mas os senadores já disseram que semana que vem eles vão para cima disso daí para tentar ver se conseguem retomar aquela ideia de fazer a tal CPI lava-toga. Existe um grupo lá no Senado que é liderado pelo senador Alessandro Vieira, né, do Espírito Santo, que é o senador que pede a CPI lava-toga. Parece que ele já reuniu aí em torno de 40 senadores, chama Muda Senado o grupo, né, e ele está querendo se mobilizar semana que vem para voltar a pedir a tal da CPI, e aí é um rolo, né? Rodolfo, eu não quero falar que isso pode não vir a acontecer, mas eu acho que nós podemos, pelo menos no conhecimento que nós temos, na experiência de Brasília, falar que esse é um assunto que dificilmente vai ser aprovado. Acho muito Porque difícil. conhecendo a sensibilidade, conhecendo os problemas, os interesses que circundam o Congresso Nacional, seja diretamente a parlamentares, ou seja, de aliados e até familiares, eles sempre tiveram um posicionamento. A gente pode até bater na justiça, mas a gente não vai fazer nada que eles de fato fiquem com raiva. Porque a gente sabe que isso acaba gerando um movimento contrário que não interessa ao mundo político. Lembrando que nós estamos sempre... Muito menos ao mundo econômico. Ah, falou bem. E aí é outro gancho que a gente tinha falado um pouco antes, a gente quer conversar sobre esse assunto aqui. A gente tinha falado isso na semana passada. Exatamente. A contradição entre uma economia que está voltando a crescer, a respirar, e um meio político que está uma balbúrdia. Né? Pronto. A bagunça política ficou clara. Agora, pelo lado da economia, boas notícias. Eu achei muito importante essa reunião dos BRICS. Eu acho que é um caminho que o governo Bolsonaro deve adotar, se aproximar de economias fortes como principalmente a China, a Rússia, que tem um grande poder também do outro lado do mundo, no Oriente, a África do Sul, que é sempre uma economia emergente, e a Índia e também, a Índia, que importantíssimo. também na área de tecnologia, É importantíssimo. O maior número de doutores no mundo. Então eu acho que o Brasil tem que investir sim nessas parcerias. A gente não pode ficar só de mãos dadas com os Estados Unidos. Eu acho que a reunião em Brasília que aconteceu esta semana foi estratégica para mostrar o governo Bolsonaro, que vem errando muito nas relações internacionais, mas nesse ponto eu acho que ele tem que dar o braço para os BRICS. Eu acho que caiu a ficha, né? Aquela coisa, a teoria na prática é outra. No início do governo, havia muito essa discussão mais ideológica de que tinha que se descolar desse grupo, se aproximar mais dos Estados Unidos, mas eu acho que eles na prática viram que esse não é um caminho inteligente. Óbvio. São países emergentes, países importantes, e é interessante se aproximar deles. E os chineses foram muito espertos nesse ponto, né? Eles não caíram na provocação, continuam, são muito pragmáticos nos negócios, seguiram ali e tal, e hoje caiu a ficha do governo de que é um belo mercado. Caiu a ficha a grana, né? 100 bilhões. Não é uma coisa, ficha enorme. E o que me lembra, e esse valor realmente é assustador, em fundos que vão investir pesado no Brasil. Eu tenho uma informação de bastidor que eu quero contar para que você que está em casa ou nos assistindo onde quer que esteja, saiba também. Mas uma coisa interessante é, por um lado, o cenário político nos parece muito confuso. A gente ainda não conseguiu identificar, e eu acho que muita gente, se é uma jogada de estratégia política, porque querendo ou não, o presidente nessa confusão toda é o presidente da República. Claro. Então, se todo esse movimento confuso, de fato, tem um objetivo que a gente não conseguiu identificar, mas para nós parece uma grande confusão. Por outro lado, a economia parece uma jogada de mestre, porque Bolsonaro inicia o governo dele, aliado dos Estados Unidos, maior potência em todos os termos mundiais, mas não mais econômica. Se alia a Israel, uma potência militar de inteligência e estratégia. Se alia e chama agora os BRICS de volta para casa. E aí traz, de fato, a maior economia do mundo. E esses 100 bilhões, Estevão, eu conversando esses dias aqui em Brasília, uma fonte do agronegócio, muito bem informada, revelou o seguinte, um dado interessante para talvez a maioria de nós que não é do ramo não consiga identificar. Está havendo um crescimento enorme de compras de fertilizantes. E aí vão os ambientalistas falar, mas que absurdo, papapá. A questão que nós vamos abordar é outra. O fertilizante, segundo
esse especialista do agronegócio, ele dá uma demonstração clara. Quando se compra muito fertilizante, significa que se espera grandes safras. E mais do que isso, estas empresas relacionadas ao ramo de fertilizantes já está com compras programadas e fechadas para os próximos 4 anos, meus amigos. E esse pessoal não compra e paga para amanhã o produto que eles vendem não ter saída. Se eles já compraram e essa pessoa, essa fonte do agronegócio me falou o seguinte: quando se compra grandes quantidades, como esse setor como o meu, né? a expectativa para a safra do Brasil e para a produção alimentícia do nosso país nos próximos 4 anos é recorde todo ano. E aí eu quero puxar de novo a discussão, que é o seguinte: China chega, fundo de 100 bilhões, o mundo precisa de muita coisa, mas água e comida é necessidade básica. E água e comida o Brasil tem e muito. Tecnologia, vinda dos BRICS, para melhorar a produtividade no campo. Eu estaria exagerando, mas se na política o cenário está ruim, o cenário econômico pode projetar o Brasil de uma maneira que os últimos governos não conseguiram. E isso pode ser uma grande cartada nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho particularmente que esse Natal vai ser um bom termômetro, né? As entidades empresariais do comércio, da indústria, estão apostando numa retomada no Natal. O preço médio, eu li, do presente vai gerar em torno de R$300. É um bom preço, né? Vai ser num país que o salário mínimo é 1.000, nem 1.000 é, que o Natal possa ser um termômetro bom para a economia dar uma guinada em 2020. E aí realmente isso é uma sensibilidade de rua agora, que é importante. Agora é isso, né? Precisamos ver como é que essas coisas se associam à política, né? Porque é aquilo que a gente falava, né? Quer dizer, a economia, ela precisa da tranquilidade na política para ela poder sobreviver num terreno mais fértil, né? Uma coisa pode complicar a outra. Eu concordo e acho que a gente já deve deixar isso como gancho para o próximo podcast. Por quê? Porque não somente a economia é subordinada ou sensível à política, mas também nós já temos o exemplo que o Brasil é um país muito atípico, aonde a política já estava confusa em alguns momentos do governo Lula, mas a economia estava deslanchando. Quando o povo está feliz, com dinheiro no bolso, fazendo as suas comprinhas, a política se torna menos importante para a sensibilidade social. O ex-presidente Lula surfou muito bem nessa onda. Pronto, então vamos deixar esse gancho. Meus amigos, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Esse aqui é o episódio 4 do Imagem e Credibilidade. Eu sou Alexandre Jardim. Você? Rodolfo Lago. Estevão Damasio. Pronto, estamos aqui toda semana para levar informações que nós achamos que nada mais é do que um grande bate-papo, uma forma de amigos se encontrarem, falar dos bastidores de Brasília, analisar cenários e mais do que isso, contando com uma parceria que é muito boa, o Jornal de Brasília, onde nós estamos neste estúdio. E aqui continuaremos, levando boas informações e batendo sempre esse bom papo. Esse papo aqui no Jornal de Brasília com o Estevão Alexandre. E é isso. Vem tomar um café com a gente. Um abraço, gente. Até a próxima.